Olá pessoal, nas videoaulas anteriores vocês viram como que faz a configuração do JavaFX, como que instala e vincula o Scene Builder, ok? E vocês viram também um pouquinho sobre os principais tipos de layouts que nós temos aqui no JavaFX, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquela aplicação que nós estávamos trabalhando anteriormente lá nas aulas de banco de dados, padrão DAO, e nós vamos adicionar uma interface gráfica, a mesma. Então, em vez de rodar o programa por esta classe programa aqui, tá, nós vamos adicionar uma interface gráfica para isso, tudo bem? Então, vamos lá. Vejam que, primeiramente, eu já instalei o meu FXClipse, tá? Vejam só, ele está instalado. Eu já configurei aqui em User Libraries o meu JavaFX, ok? E agora o Scene Builder também já está configurado. Agora eu vou aqui em Build Path e vou em Configure Build Path e o meu JavaFX aqui também já está adicionado. Então adicione o JavaFX ao Build Path de vocês, tudo bem? Se o de vocês não estiver conseguindo configurar, então você vem aqui, ó, Plus Path, Add Library, User Library, tá? E adiciona aqui. Tá? Mas para isso vocês precisam fazer aquele passo anterior lá da videoaula de configuração, onde vocês adicionam uma biblioteca de usuário com os jars do JavaFX. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte, tá? Tudo configurado. Vamos criar uma cena. Então, eu vou criar uma tela que vai ser a tela de início da minha aplicação. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova pasta dentro de Source, que eu vou chamar de Views. Ok? Vou criar aqui um FX Email, que eu vou chamar de cena principal, ou main scene. O elemento raiz dele vai ser um border pane. Por quê? Nós vamos utilizar um border pane para essa tela principal, então eu já posso deixar aqui marcado o border pane. Ok? Vamos fazer o seguinte, em vez de editar por aqui, vamos abrir este arquivo no Scene Builder. Vamos lá. Ok, primeiramente, esse border pane meu, ele não tem um tamanho mínimo, então ele não vai aparecer. Ele não está aparecendo aqui por causa disso. Então vamos colocar uma largura mínima de 700 e uma altura mínima de 400. Ok? Vamos adicionar aqui uma label. Ok? A label, eu vou aumentar a fonte, vou chamar aqui de suas tarefas, porque nessa tela principal eu já vou exibir as tarefas que estão cadastradas. Vamos colocar uma margem para ele não ficar colado em nenhum lugar. Então aqui em Layout, margem 15. Feito. Antes de prosseguirmos, eu vou salvar aqui e vou fechar. Depois a gente volta aqui e conclui essa tela. Tá? Como que nós vamos chegar até essa cena que eu acabei de adicionar? Nós vamos substituir essa classe programa aqui por uma estrutura que faça uso de interface gráfica. Tá? Então eu não vou apagar, vou deixar aqui essa classe, mas vou adicionar aqui uma outra classe chamada programa FX. E eu vou pedir para adicionar o método main. Ok? Pessoal, essa classe aqui vai ser o ponto de entrada para a nossa aplicação JavaFX. Tá? Então, se a pessoa executar este programa aqui, ele vai estar também um ponto de entrada válido, mas não para uma aplicação JavaFX, é um ponto de entrada para uma aplicação via console, como nós estávamos trabalhando. Ok?
Agora esse daqui vai ser o ponto de entrada para a aplicação no modo JavaFX. Nós poderíamos apagar isso daqui, mas eu vou deixar para ficar registrado também. Para transformar isso numa aplicação JavaFX, um ponto de entrada válido, nós precisamos estender application, ok? E aí nós vamos estender application do pacote javafx.application, tá? Vejam que tem aqui application de outro pacote, mas vocês precisam se atentar a isso, tá? É javafx.application. A partir do momento que eu estendo essa classe, eu sou obrigado a implementar o método start, tudo bem? Então, essa daqui é a estrutura básica do ponto de entrada da aplicação JavaFX. Aqui no nosso main, nós precisamos apenas chamar o método launch. Tá? Não há mais nada para fazer aqui. E aí nós vamos trabalhar aqui a inicialização da aplicação no nosso método start. Tá? Eu vou chamar esse parâmetro de primary stage, que vai ser mais compreensível no decorrer do código aqui dentro. Vamos então fazer aquilo que vocês já viram na aula anterior, de importar essa cena aqui para dentro do código. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar aqui um border pane, porque o border pane é o elemento raiz que está aqui dentro, que eu vou chamar de root mesmo. Ele vai receber new fx email loader, tá? Aqui dentro get class .get resource, e nós colocamos o endereço onde está o layout, o arquivo fxml que nós vamos importar. Ele está dentro de views e se chama main scene.fxml. .load. Opa. Aí. Ok? Vamos fazer a importação aqui. Import border pane. Ok. Vamos criar uma cena usando este root. New scene root. Vamos também fazer a importação. Agora, eu só preciso chamar meu primeiro stage.set scene, né? Scene primeiro stage.show. Ok. Com isso, eu já consigo executar a aplicação agora por este novo ponto de entrada. Ok? Só faltou aqui configurar. Eu vou vir aqui em Run Configurations. Tá? Arguments. Tá? E aí, pessoal, vocês vão ter que configurar esses argumentos. Então, a princípio não vai estar registrado aqui. E vocês vão ter que vir aqui e colar esse comando, esse argumento. Módulo path, o caminho onde está o seu JavaFX. Tá? Add modules JavaFX controls, vírgula, JavaFX fxml. Ok? Então, você vai fazer isso apenas uma vez. E a partir disso, você só precisa rodar normalmente. Então, a minha cena foi aberta aqui, porém, não apareceu nada, nem a label que nós criamos. Vamos checar o que aconteceu. Vou rodar novamente. Dessa vez apareceu. Não sei exatamente o que aconteceu, mas agora nessa segunda execução abriu corretamente. Então, agora nós já podemos prosseguir na criação da nossa cena. Agora que nós já vimos que está funcionando. Eu vou abrir aqui a minha main scene. Vou abrir com Scene Builder. E vamos adicionar mais elementos aqui. Então, primeiramente, eu preciso de uma table view. Nós teremos aqui
nós vamos precisar de 3 colunas, então deixa eu adicionar mais uma table column aqui. Eu vou chamar essa daqui de id, essa daqui de descrição e essa daqui de prioridade. Para que essas colunas utilizem todo o espaço disponível, eu vou vir aqui na Table View, deixa eu marcar Table View, vou vir aqui em Properties, e nós temos aqui a propriedade Column Resize. Tá? Eu vou mudar para Constrained Resize. Tudo bem? Vamos prosseguir, nós precisamos também de um botão, então deixa eu procurar aqui um botão. Deixa eu escrever aqui, fica mais rápido. Button. Eu vou colocar aqui na base do meu border pane. Então, por aqui eu não estou conseguindo, eu vou aqui em Insert Button. Ok? Esse botão vai ser para adicionar uma nova tarefa. Deixa eu aumentar a fonte. E deixa eu colocar uma margem. Então, só para esclarecer, nós teremos aqui essa janela como a cena principal, que quando abrir, ela já vai mostrar as tarefas que estão cadastradas e haverá um botão que o usuário poderá clicar para adicionar uma nova tarefa. Ok? Nós vamos trabalhar primeiramente a questão de exibir as tarefas que já estão cadastradas aqui, sempre que a aplicação for aberta. Então eu vou salvar aqui, tá? Ctrl S, e vamos voltar para o Eclipse. Ok? Nunca se esqueçam de usar o Ctrl S antes de voltar para cá. Pessoal, agora nossa cena já está mais completa. E nós precisamos trabalhar a questão de exibir os dados na Table View assim que a aplicação for aberta. Ok? No momento não vai exibir nada, nós não programamos para mostrar nada aqui. Então vamos lá. Pessoal, agora eu vou inserir um conceito, tá? Que é o padrão MVC. Vocês ainda não viram o MVC porque é um conteúdo que vai ser melhor trabalhado lá em LP3. Mas é interessante nós já começarmos a trabalhar dentro desse padrão também. Ok? Então, MVC, o que é? Rapidamente. Model, View, Controller. Tá? Esse padrão ele prega que nós deveremos separar a aplicação em 3 camadas, 3 componentes, pode-se dizer. Camadas mesmo. Tá? Uma camada que vai ficar responsável pelos dados, uma camada que vai ficar responsável pela visualização, pela interface, e uma camada que vai ser de controle da aplicação, aquela que vai determinar, que vai responder às requisições, que vai determinar para onde ir e quando, ok? Então, de certa forma, essas camadas aqui, elas não tomam decisões, elas não processam muita coisa, tá? Essa camada é responsável por manter os dados consistentes e essa aqui por exibir as coisas, tá? Por interagir com o usuário. Agora, quem toma decisões mesmo é o controller. No momento, antes de a gente começar com o JavaFX, nós já tínhamos muito bem definido o que é a camada model aqui na nossa aplicação. Tá? Se vocês pararem para pensar, esse padrão DAO que nós utilizamos, tá? Esses 2 pacotes basicamente, eles são basicamente a camada responsável por dados. Tá? A camada models determina o formato dos dados e a camada e o pacote DAO ele determina a forma com que vai ser acessado e gravado os dados. Ok? Então a camada model já está muito bem definida aqui. Porém, nós não tínhamos uma estrutura que separa visualização de controle. Tá? Porque, se vocês pararem para pensar, essa nossa classe programa, ela estava tratando tanto da interação com o usuário, quanto do controle das ações a serem realizadas. Nós não estávamos separando essas responsabilidades. A partir de agora, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos separar a responsabilidade de visualização e interação
com a parte de controle. E o JavaFX ele já tem uma estrutura que nos auxilia bastante com isso. Tá? Então, nós já temos aqui a nossa view, a nossa primeira view. Tá? Pensando no modelo MVC, nós já temos um arquivo aqui que está representando uma visualização, uma janela. Mas nós não temos um controle para trabalhar, para controlar o que acontece aqui. Tudo bem? Para responder às requisições e para comandar essa cena. Então, eu vou adicionar aqui um pacote chamado controllers. br.edu.ifms.tasks.app.controllers. Vou criar aqui um controller. Então é uma classe basicamente, não é nada diferente do que vocês já conhecem, porém é mais um conceito que nós vamos seguir. Esse controller ele vai ficar responsável por trabalhar mais com a cena que nós já criamos, que é a main scene. Então vou chamar de main scene controller. Ok. E como que nós vamos vincular este nosso controller à nossa cena? Nós vamos fazer isso da seguinte forma. Eu vou vir aqui em Border Pane, que é o elemento raiz da minha cena, e vou adicionar uma propriedade chamada FXController. E aqui eu vou referenciar aquela classe que nós acabamos de criar, como br.edu.ifms.tasks.app.controllers. Nome da classe, main scene controller. Não precisa colocar .java. Ok? Então, salvei. A partir de agora, essa minha cena está vinculada a este controller. Porém, meu controller ainda não faz nada. E a primeira coisa que eu quero que ele faça é, antes de exibir essa cena para o usuário, eu quero que ele faça a inserção dos dados aqui nessa table view. Ok? Como que eu vou referenciar essa table view lá dentro do meu controller? Para isso, eu vou precisar adicionar alguns IDs aqui nos meus elementos de interesse. Então, a table view, essas table columns, que eu vou precisar referenciar lá dentro do controller, eu vou colocar um ID. Então, como que nós fazemos isso? fx id. Aqui nós vamos colocar um ID, eu vou chamar de table tarefas. Aqui eu vou chamar de coluna co-id. Aqui eu vou chamar de co-descricão. E aqui vou chamar de co-prioridade. Ok? Agora, observem muito bem esses IDs que nós vamos utilizar eles agora. Eu vou criar algumas propriedades. Private, table view. E eu preciso colocar exatamente o mesmo nome que eu coloquei aqui no ID. Então, table tarefas. Tá? Vamos fazer o mesmo para table column. co-id. Vamos fazer as importações. Opa. Acho que eu digitei errado aqui. Agora sim. Pessoal, nós precisamos determinar os tipos de dados que serão inseridos aqui dentro dessa table view, desse table column. Tá? A table view, eu vou inserir tarefa. Essa table column do GD, eu vou inserir tarefa e ela vai ter o tipo de dado inteiro, tá? Integer. Eu vou copiar essa linha. Ok? Ele está pedindo para importar tarefa aqui. Ok? Aqui nós teremos descricão e aqui prioridade.
integridade. Essa segunda linha será string, não inteiro, tá? As demais serão inteiro mesmo. Acabou por aqui? Não, nós precisamos colocar uma annotation, tá? Para indicar que esses atributos eles estão se referindo a elementos existentes na cena, tá? Na minha main scene. Então, não pode se esquecer de colocar as annotations. Tudo bem? Não precisa dar enter, mas então, vamos deixar assim. Vou fazer a importação dessa annotation. Ok. Eu posso ter outros atributos nessa classe que não possuem annotation e que, portanto, não precisam estar vinculados à main scene. Mas todo elemento que eu coloco essa @fxml, tá? O meu JavaFX vai entender que ele precisa vincular este atributo a algum elemento que está na minha cena, tá? Dentro do meu arquivo fxml. Ok. Está vinculado. E agora? O que nós vamos fazer? Eu quero que uma ação seja realizada assim que aquela cena for chamada, né, para ser exibida na tela. Ok? Então isso aqui não vai depender de nenhum clique em botão, não vai depender de nenhuma ação do usuário. Assim que a aplicação se for exibida, já precisa ir lá e buscar os dados e colocar na table view. Ok? Para isso, eu vou implementar aqui initializable do JavaFX. Tá? Então tem uma interface chamada initializable que, se eu não fosse ter nenhuma ação desse tipo, pessoal, de precisar exibir algo assim que a cena for aberta, eu não precisaria fazer isso. Tá? Mas aqui eu tenho uma table view que já precisa mostrar os dados de cara. Então eu implemento initializable e isso vai me obrigar a implementar o método initialize. Tudo bem? Eu posso mudar aqui os nomes desses parâmetros para ficar mais compreensível. Então, location, por mais que nós não vamos necessariamente utilizá-los. Tudo bem. O que nós vamos fazer aqui dentro agora? Nós vamos pegar esses atributos que estão ligados já à cena, tá? Por exemplo, co-id, e nós vamos setar aqui set value factory, ok? Então nós vamos vincular os dados da tarefa, da classe tarefa, tá? Os atributos de tarefa, às colunas da minha table view. Então, aqui eu vou chamar new property value factory. Não preciso colocar algo aqui, não é obrigatório. E aqui eu vou determinar que vai ser o atributo id. Então, aqui eu estou me referindo ao atributo que está lá dentro da classe tarefa. Tudo bem? Vamos fazer o mesmo com as outras colunas. Então, co-descrição. Tá? E aqui eu coloco o nome do atributo lá na classe tarefa. E aqui, prioridade. Mesma coisa. Tá? Isso daqui é de acordo com o que nós temos dentro do modelo. Tudo bem? Tudo bem, fizemos a vinculação do atributo que está lá dentro da classe tarefa às colunas que eu tenho na minha table view. Porém, eu não fiz a busca no banco de dados ainda. Pessoal, é aqui que entra a facilidade, né, os benefícios de de fazer uso do padrão DAO. Tá? Então, aquilo que a gente fez anteriormente não está perdido. Eu vou utilizar os pacotes DAO agora para fazer a busca dos dados. Então, tarefa DAO tarefa DAO. Vejam só, vamos fazer a importação também. E eu vou pegar aqui
e vou setar todas as tarefas que estão no banco na minha Table View. Como que eu faço isso? Eu pego aqui Table Tarefas, ponto, set items, eu vou setar os itens que vai ser exibido nessa tabela. E aqui, pessoal, eu preciso passar uma observable list, tá? Só que a gente sabe que o meu DAO aqui vai retornar uma... Deixa eu até verificar. Aqui na minha interface. Ó, vai retornar uma list e não uma observable list. O que nós vamos fazer? O JavaFX já tem aqui uma solução para isso, que é o FX Collection ponto, observable array list, e aqui dentro nós vamos fazer a busca das tarefas, e aí ele já vai converter para observable list para a gente. Então eu vou chamar tarefa DAO ponto buscar todas. Veja só, o que está acontecendo? Nós vamos buscar todas as tarefas, que vai retornar uma lista de tarefas. Este método aqui vai converter essa lista para uma observable array list. E aí, isso vai ser passado para a table tarefas. Tudo bem? Com isso, ele já tem as tarefas, tá? A nossa table view já tem as tarefas, e nós já vinculamos qual atributo de tarefa deve ser exibido em qual coluna da table view. Como ele já tem essa vinculação aqui registrada, ele consegue se virar agora para exibir essas tarefas na table view. Vamos executar a aplicação. Vamos lá? Aqui está. Tá? Todas as tarefas que estão cadastradas na base já são exibidas na table view. Vamos apenas centralizar os dados dessas duas colunas, né? A coluna ID e a coluna prioridade, que vai ficar mais adequado. Eu vou vir aqui na nossa cena, vou abrir no Scene Builder. Vou selecionar essas duas colunas e aqui eu vou adicionar uma propriedade de estilo. Então, FX Align, tá? FX Alignment Center. Tudo bem? Acho que é só isso. Então, Ctrl S e vou executar novamente aqui a minha aplicação. Feito. Centralizei essas duas colunas. Pessoal, eu vou parar essa aula por aqui e aí a gente prossegue com esse botão aqui de nova tarefa. Tá? Mas assim, eu gostaria que vocês observassem aqui e compreendessem o que o padrão MVC está, como que ele está atuando. Tá? Nós temos aqui essa camada que é de apenas visualização, ela não tem nenhum comportamento, é apenas visualização. Nós temos essas duas camadas, esses dois pacotes que representam a camada de dados, de modelo, tá? Que lidam apenas com definição dos dados e acesso aos dados. Tá? Aqui, né, nós temos a camada de controller que está fazendo o meio de campo. Né? Então, assim, uma certa janela foi requisitada, então ele vai lá e trabalha para exibir os dados certos naquela janela. Quando um botão naquela janela for clicado, tá, vai ser este controller que vai responder. Enfim, observem a atuação do padrão MVC, tá? E observem também que, apesar de nós estarmos substituindo essa classe programa aqui, o padrão DAO ele é interessante neste ponto também, né? Além de separar as responsabilidades, eu criei aqui eu estou utilizando agora uma nova estrutura para interagir com o usuário e o padrão DAO continua sendo útil. Tá? É isso que é interessante de você trabalhar com camadas, separar responsabilidades. Nós estamos substituindo a camada de
de interação com o usuário e a camada de lógica da aplicação. Quando nós estamos mudando para o JavaFX, nós estamos substituindo essas duas camadas. Porém, a camada de acesso a dados continua da mesma forma que era antes, não preciso mexer, tá? Não preciso reescrever o código. Então, quando nós separamos responsabilidades, nós conseguimos reaproveitar código. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer a parte de cadastrar uma nova tarefa. Até mais.